aqui na Rádio 98.7, que pega toda a região aqui de Cajubi, Noroeste Paulista. Estamos falando do Noroeste Paulista aqui, mas que chegamos a todo o Brasil e a todo mundo, quiçá todo mundo. É verdade, através da internet estamos aí transmitindo para todo o planeta. É só acessar o aplicativo Radiosnet para Android, ou se você tem... Aliás, o Radiosnet pode ser tanto para Android ou para iOS, iPhone. Né? E o aplicativo exclusivo da rádio é somente para Android. Então você pode acessar aí, procurar a Rádio Vitória Celestial para nos ouvir em qualquer lugar do planeta. E aproveita, já anota o nosso WhatsApp, porque nós queremos a sua participação. Então, anota aí, 11 96384 2666. Repetindo, DDD é 11 96384 2666. Para que você possa dizer para a gente de onde você está nos ouvindo. Aí no Instagram também, coloca nos comentários de onde você está nos ouvindo, até onde nós estamos chegando nesse domingo, pedindo licença para entrar na sua casa, com muito carinho, com muito respeito, nesta manhã de domingo. Uma manhã que aqui na nossa região está um pouco nublado, né? Parece que vem uma frente fria por aqui, para a região sul e sudeste, mas é um dia lindo porque nós estamos vivos, porque nós acordamos hoje e temos um dia inteiro à nossa disposição, não é, meu bem? Sim, verdade. A gente está aqui disponível, a gente está ouvindo a rádio e a gente está trazendo sempre essa conversa, esse bate-papo aqui para você, para a gente pensar sobre a vida. Esquecemos de falar algo que talvez a pessoa está ligando agora pela primeira vez e não sabe quem nós somos, né? Já estamos... Rapidinho fazendo uma apresentação nossa. Sim, já estamos no segundo programa, acho que a gente já está famoso já. Então, eu sou Maria Tereza Mantelli. Eu sou Marcos Iesch. E a gente vem, como o Marcos falou, a gente vem aqui para prosear, a gente vem aqui para conversar, para trazer algumas coisas que nós estudamos, que nós vivemos e compartilhar. E é por isso que a gente também quer ouvir o que vocês viveram, as histórias, né? Trocar as nossas experiências de vida, porque é assim que a gente constrói a nossa sabedoria. É assim que a gente consegue entender um pouco das regras do jogo, né? E parar de dar, às vezes, murro em ponta de faca, ficar ali no mesmo lugar e abrindo a nossa mente. E, sobretudo, né, acho que é o tema principal de todo o nosso trabalho, do meu trabalho e do Marcos, hoje mais de 20 anos nessa jornada, mas o lugar que nós chegamos hoje é perceber o quanto nós todos estamos no piloto automático, o quanto a gente acorda, faz as coisas, sai correndo, tá na correria, não é? Como a gente fala, né, amor? Sim, exatamente. O piloto automático, você não precisa ser piloto de avião para ter piloto automático, né? Então a gente, o piloto automático é aquelas coisas que você faz sem pensar. Sem pensar. Aquelas reações que você tem e se arrepende depois. Isso é porque você já está operando no piloto automático, né? Você faz as coisas por impulso. E o cérebro, ele cria esse mecanismo. Isso daí é uma ferramenta que nós temos de automatizar, porque isso economiza energia para o cérebro. Então, por exemplo, quando você aprende a dirigir, no começo você tem que pensar, olha, preciso apertar, engatar a marcha, soltar devagar. Você passa por um processo que você pensa para agir. Mas quando você já vai pegando o jeito, você não para mais para pensar. Se você dirige hoje, você não precisa ficar pensando, agora eu preciso trocar marcha, agora acelerar, né? Você já faz isso automaticamente. E essa simbologia do piloto automático, a gente faz as coisas e para algumas coisas é muito útil, né? Como para dirigir, para algumas atividades, mas a gente está vivendo no piloto automático. Essa que é a grande questão, né? Porque no dirigir é ótimo, você ali, você não está pensando em nada, vai realmente no piloto automático, você dirigindo. Já pensou se você tivesse toda aquela tensão de dirigir, todas as vezes que você foi, não importa quanto tempo você dirigisse? Não, com a prática, com o treino, vai entrando nesse piloto automático, e isso é bom. A questão é quando outras coisas que não fazem bem pra gente entram nesse mesmo sistema de piloto automático.
E são coisas, às vezes, muito simples. Vou dar um exemplo que tenho certeza que você que está me ouvindo, você já passou por essa situação. Você está tomando banho, está debaixo do chuveiro ali, e de repente, no finalzinho do banho, você fala, será que eu passei o shampoo na cabeça? Será que eu lavei o pé? Na dúvida, eu vou fazer de novo. Porque o que aconteceu? Quando você fez, quando você estava na ação, você não estava presente. A tua cabeça estava em outro lugar. Sim. E você não percebe, não registrou se fez aquilo. Quem nunca voltou para ver se estava desligada a luz? Ou a panela, o fogão? Sim. Não é mesmo? Verdade. Porque a gente está no automático, vivendo no automático. A gente está passando por cima da vida ao invés de viver a vida, viver os momentos. É aquela coisa que às vezes a gente fala, nosso dia passou e eu nem vi. Mas por quê? A gente fica se atropelando na correria de ficar fazendo as coisas o tempo todo e esquece de estar presente, né? De prestar atenção no que está fazendo, de ter aquela consciência de estar naquela ação naquele momento. Né? Pegando o exemplo do banho, aquele momento que você está ensaboando o seu corpo, ensaboando o cabelo e sentindo aquela sensação, percebendo a temperatura da água, o perfume que tem do sabonete, do shampoo. Qual foi a última vez que você tomou banho e ficou percebendo o cheiro que estava saindo ali daquele momento? A gente não percebe isso, vai estar realmente no piloto automático. Isso é ruim, a gente deixa de perceber a vida, deixa de sentir a vida como ela deve ser sentida de verdade. E aí você está falando, né, Teresa? Mas a vida é correria, é uma correria, né? Mas muito dessa correria a gente que inventou, né, gente? A gente que colocou como urgente, coisa que pode esperar. É engraçado que hoje, falar que está na correria parece que é até um símbolo de status. Sim. Eu sou muito importante, minha vida está uma correria. A gente até brinca, eu não consigo, eu não sei o que é viver na correria. Porque todo mundo tem as mesmas 24 horas de todo mundo. Sim. A questão é, o que você dá prioridade, o que você dá mais importância na sua vida. Exato. Às vezes a gente fica muito tempo no piloto automático e esquece as coisas que realmente importam. A gente deixa de fazer, de viver aquelas coisas que importam e tem essa sensação de vazio, de que faltou tempo. Faltou tempo, né? E aí você já me fez um gancho perfeito para eu contar do meu sonho. Um sonho que eu tive essa semana. Estou entre amigos, então eu vou contar uma coisa muito pessoal, que foi esse sonho que eu tive essa semana. Então, nesse sonho, eu recebia uma notícia de que eu teria poucos dias de vida. Tá? Então, eu estava no sonho, eu estava junto com o Marcos, já tinha outras pessoas, e eu não sei o que era a razão pela que isso aconteceu, mas enfim, eu teria poucos dias de vida. E aí eu lembro que no sonho o Marcos falou para mim, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, resolver algumas coisas. E eu perguntava para ele no sonho, mas é assim que eu quero passar meus últimos dias de vida? Eu quero gastar o meu precioso tempo com essas coisinhas pequenas, né, fazendo coisas que não são tão importantes, né? Surgiu no sonho, eu fazia essa pergunta, né? Do que eu vou fazer com esse meu tempo, com esse pouco tempo que me resta? Enfim, o sonho foi esse, mas eu sempre acredito que o sonho, muitas vezes, ele pode trazer alguma mensagem para a vida. E eu acho que esta foi uma mensagem para a vida, sim. Né? Para a gente olhar e pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso tempo aqui na Terra. Será que a gente está vivendo ou a gente está desperdiçando esse tempo? A gente não se dá conta, mas o nosso tempo ele é muito precioso, porque ele é escasso, ele tem prazo de validade, ele não dura para sempre. Embora às vezes a gente viva como se ele durasse para sempre, passa muito rápido. Exato. Quem já viveu aí um bom tempo fala, nossa, como passou, outro dia eu era adolescente, outro dia eu estava começando a minha vida, quanto tempo já passou? E a grande pergunta que fica é, você viveu esses tempos? Onde você estava, né? Quando a gente fala, onde você estava, que você passou pela vida, pelo teu dia, e não saboreou o dia? Porque como o Marcos falou, e eu lamento trazer essa informação para você, a gente vai morrer, tá?
Isso não é para a gente ficar triste, é para a gente ficar consciente e viver intensamente, né? Eu falo que é chupar laranja até o bagaço. Se a gente está vivendo essa vida, se foi nos dado esse presente, vamos aproveitar até o final. Tem uma analogia que eu gosto muito de dizer, que é o seguinte: quando você sai de férias, você vai fazer uma viagem, você está lá viajando, o que você quer fazer nessa viagem? Você quer aproveitar tudo. Você até fala, dormir eu durmo em casa, eu vou experimentar sabores novos, eu vou comer coisa que eu nunca comi, eu vou dançar, eu vou me permitir, eu vou me jogar, porque essas férias vai acabar e eu vou ter que voltar para a minha rotina. Agora imagina isso, a vida sendo esse espaço de tempo, que tem começo, meio e fim, e a gente está, às vezes, presos em bobagens, a gente está ali inventando problema onde não tem, ou sofrendo por coisas que a gente não tem controle, e está deixando de ver. E eu não estou só falando de coisas boas, não, eu sei que tem perrengue, a gente tem perrengue também, tem dia de dor, tem dúvida, tem medos, a gente tem medo também, mas inclusive viver essa experiência difícil, atravessar isso. Isso que nos torna fortes, isso que ensinam, essas coisas que ensinam a gente a viver de uma forma melhor, com mais clareza, com mais presença, menos no piloto automático, porque se a gente fica no piloto automático repetindo esses padrões de sofrimento, a gente passa a vida inteira nesse padrão e a gente não consegue sair. Então é importante a gente se dar esse tempo de a gente prestar atenção no que a gente está fazendo. Isso que é a presença que a gente fala, né, de estar atento, prestando atenção em cada gesto. Aí você falou uma coisa do hoje, né? Eu lembrei de uma passagem de um filme, um desenho, na verdade, do Kung Fu Panda. Eu acho que muita gente assistiu, ele é bem famoso, né? Lá tem vários, mas essa é uma passagem do primeiro, onde o discípulo ali, né, o panda, tá todo agoniado, né, que não sabe o que fazer, não se acha bom o suficiente para fazer as tarefas que ele precisa ali, e o mestre diz para ele com calma, né, o passado já foi, você não consegue mudar, né, e o futuro é uma grande incógnita, ninguém sabe o que vai acontecer, é um grande mistério. Agora o presente é uma dádiva, né? O hoje é uma dádiva, né? Por isso que ele tem esse nome de presente. Maravilhoso. Né? Então é um presente, e o agora é um presente que a gente tem que aproveitar. E quando a gente está no piloto automático, a gente desperdiça esse presente, a gente joga fora, a gente não dá o valor que realmente tem, de estar presente em cada momento, fazendo aquilo que faz sentido para você. E aí me vem uma reflexão já que é tão raro, já que é um momento tão único, quanto, né, como no meu sonho, vale a pena eu pegar esse meu precioso tempo e ficar com essa mágoa no coração, né? Às vezes o parente, às vezes entre irmãos, e eu estou vendo muito isso ao meu redor, famílias entre amigos, por uma bobagem, por uma questão pontual, você está brigado com alguém, né? Você está longe, você não está falando com alguém por uma coisa que aconteceu. Eu gosto muito, né, amor? A gente traz muito esse conceito do filme e da fotografia. Sim. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no seu Instagram, quem está me vendo no Instagram, a gente está vendo fotos da vida das pessoas. Ele, inclusive, foi criado o Instagram para ser um lugar de fotografias. Exatamente. Então você vê uma foto, um recorte da vida de alguém. Você não vê o filme da vida da pessoa. A mesma coisa acontece quando a gente às vezes tem uma mágoa de alguém, quando a gente aconteceu uma briga, um fato pontual. Aquilo foi uma fotografia. Mas você tem um filme junto com essa pessoa. Uma história que você viveu, que você compartilhou. Aí, por causa de uma fotografia, uma discussão, você rompe relações. Você não fala mais com aquela pessoa, vai viver com esse coração, com essa mágoa dentro de si. E eu quis trazer muito essa reflexão hoje, porque
né? Nada acontece por acaso, cercado com muitas situações de famílias que estão divididas, às vezes por política, às vezes por futebol, às vezes por questões, por dinheiro, muitas vezes, por questões que são menores. É assim que você quer desperdiçar o seu tempo, precioso tempo do seu dia a dia, cultivando essa raiva, alimentando essa mágoa, né? Então a gente parar para pensar, se a gente está vivendo no piloto automático, você está na correria, você nem vai parar para pensar, mas o nosso convite aqui na rádio, aqui que a gente vem trazer, é justamente, gente, vamos parar para pensar um pouquinho? Se a tua vida tiver 100%, toca o barco. Mas todos nós temos alguma coisa, alguma questãozinha que você fala, não tá bom aqui, deixa eu observar o que eu estou fazendo, dá para fazer diferente? Deixa eu olhar pelos olhos do outro. Será que o outro entendeu da mesma? Porque assim, nós temos a tendência a não olhar o fato como eles são, mas olhar com um filtro da nossa interpretação. É uma frase que parece complexa, mas né, aos poucos a gente vai se familiarizando com ela. A gente não vê a vida como ela é, a gente vê a vida como nós somos. Como assim? Se você é uma pessoa negativa, uma pessoa pessimista, tá tudo ruim, né? Hoje tá o tempo feio, hoje não tá bom, olha quanto problema que tem no mundo. Agora, quando você tem um outro olhar, como quando você é uma pessoa que é positiva, que está olhando o lado bom das coisas, você fala, nossa, hoje está nublado, vai chover, que bom, né? As plantas vão molhar as plantas, vai molhar a terra. Sim. Né? Isso vale para tudo na vida. E trazendo essa questão do recorte da fotografia e do filme, muitas vezes tem uma fotografia assim, que a pessoa te deu uma resposta atravessada. Ou você falou bom dia e a pessoa não respondeu. Né? Então isso é uma fotografia. Agora você não tem acesso ao filme daquela história. Como é que chegou até ali? Será que aquela pessoa passou por uma briga em casa? Será que ela sofreu alguma coisa? Recebeu uma notícia muito ruim? Então, que nem você falou, a gente já pensa baseado na nossa interpretação. Aquela pessoa tem alguma coisa comigo. É pessoal. É pessoal. Não, às vezes, como a gente não tem acesso a esse filme anterior que chegou a esse recorte, a gente não tem acesso a essa informação. Então, acredito que a gente tem que procurar pensar mais, se a pessoa está mal-humorada, está brigando, é porque ela tem alguma coisa ali guardada que não está muito legal. A gente ouviu essa semana, né, uma entrevista onde a pessoa falou, o coração, a boca fala o que o coração está cheio. Sim. Então, se a pessoa está falando coisas ruins, não está brava, está esbravejando, é porque o coração dela está cheio daquilo. Então, não é para a gente ficar com raiva da pessoa. Às vezes é difícil, sim, porque somos humanos. Sim, mas resgatando, como a gente fechou a semana passada, a gente tem que acolher essa pessoa. Em vez da gente brigar junto com ela, a gente tem que dar um abraço. Sim. E a gente fica muito refém, né, desse lugar. Quem trabalha com rede social, quem publica, né? A gente está no mundo de haters, de curtidas, de comentários, muitas vezes, né, onde as pessoas, por causa de uma tela, ela se sente impune de poder dizer o que ela pensa e muitas vezes magoar e muitas vezes ofender. Né? Tem a famosa frase que é, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Não é? Eu sei mais da pessoa que está falando. Exatamente. Então a gente e tudo isso a gente está falando por quê? Por causa às vezes de um comentário, de um mal entendido, de uma frase que foi mal interpretada, você briga com alguém, você se afasta, às vezes segue caminhos distintos, totalmente diferentes, perde a construção de memórias. Eu vou dizer para vocês, eu passei recentemente por uma situação de uma pessoa que eu estava afastada e essa pessoa faleceu. E é um tipo de luto diferente. Existe o luto da perda da pessoa, que dói, a pessoa não está mais ali.
existe esse luto, todo mundo ou já passou ou vai passar em algum momento da vida, né? Porque ele faz parte da vida, mas existe um luto que corrói, silencioso, que é o luto das histórias que não foram vividas, das memórias que não foram compartilhadas. É aquela história, você se afastou do teu irmão, você não viu os filhos dele, eles não viram os seus, vocês não passaram natais juntos, vocês não tiveram férias compartilhadas, e se acontece alguma coisa com um de vocês, fica aquela história, como teria sido se eu tivesse vivido? Que histórias a gente teria compartilhado para contar? E é uma dor, é um buraco que fica nas nossas vidas, isso que vai ficar, e que poderia ter sido evitado. O famoso e se. O e se. Então você começou falando do seu sonho, que seria o último dia, e essa é a maior, não diria queixa, mas a principal fala de quem está naquele momento ali de cuidados paliativos, já está no final de vida, em estado terminal. Geralmente as pessoas se arrependem daquilo que não fizeram, não daquilo que fizeram. Então, a dor de não fazer aquilo que você tinha vontade, daquilo que estava no seu coração, é muito maior do que os arrependimentos de coisas que talvez você possa ter feito e não ter gostado. Então, via das dúvidas, faça. Né? Então é melhor a dor de não ter conseguido determinada coisa do que nem ter tentado. Tentativa não há, como diria o mestre Yoda. Faço ou não faço, tentativa não há. Sim, eu gosto muito, tem uma médica de cuidados paliativos, ela tem um livro, inclusive, e ela conversa, né, e criou esse livro baseado em relatos de pessoas em estado terminal, e justamente isso, o grande arrependimento da vida é por aquilo que não fez, que não tentou, que não se permitiu fazer. Sim. Que não se permitiu, inclusive, errar. Gente, ninguém sabe tudo. A gente vai fazer até dar certo. Eu acredito também que depois de uma certa idade, a gente começa a perceber que essas coisas que às vezes a gente fica com medo, com receio, com vergonha, mais pra frente a gente vê que isso era tão uma bobagem que não fazia o menor sentido. Né? Mas quando a gente é mais novo, geralmente a gente se prende muito nesse tipo de coisa. Abençoada a maturidade, anos que passam, né? Eu tô chegando naquele momento da vida que eu tô começando a me libertar de muitas coisas, porque eu não tô mais, eu tô perdendo o filtro. Né? Porque assim, gente, a vida, né, quando a gente passa dos 50, passa, né, não é nem metade da vida, que a gente hoje aumentou a longevidade, mas depois de muitos quilômetros rodados, você passa a ponderar mais o que realmente importa. E aqui eu vou deixar, antes da gente entrar no nosso intervalinho, vou deixar para você uma reflexão sobre a palavra importa, né? Importar, quando a gente pensa num país, o que é uma importação? É aquilo que vem de fora para dentro. Né? Então você importa. Quando a gente se importa com alguma coisa, nós, pessoas, humanos, a gente está trazendo aquilo para dentro do coração, para dentro da cabeça da gente. A gente está importando. Então as coisas que nos importam são aquelas que estão dentro do nosso coração. Às vezes está no teu coração e não é tão importante assim, porque você permitiu trazer esse pensamento, essa dúvida, esse medo. Então é a gente ser mais seletivo também com o que realmente importa. Trazendo essa analogia que você fez da importação de produtos, de repente a gente compra alguma coisa que a gente realmente nem quer, nem precisa. Então você fica com aquela importação lá que nem faz muito sentido para você. Exato. Né? Quantas coisas a gente compra e nem usa? Verdade. E assim também tem essas ideias na cabeça, que muitas vezes a gente compra, não usa, não faz o menor sentido para nossa vida no dia a dia, e aquilo fica atormentando a gente. Ocupando espaço. Fica nos atormentando o tempo todo. Será que não tem hoje uma mágoa ocupando um espaço no seu coração, aí nesse momento? Que nem é sua? Que nem é sua. É uma conclusão que você chegou. Ou, né, muitas vezes a gente escuta, eu tô velho demais para mudar. Não tá. A gente pode mudar todos os dias, a cada minuto, a cada escolha, você pode mudar o rumo da tua história.
Você pode transformar um drama em comédia, você pode fazer escolhas diferentes e mudar. Nunca é tarde para mudar. Né? Nunca é assim. Ou se não, coisas assim, eu nasci assim, agora é tarde demais, eu não mudo mais, porque eu sou de leão, porque eu sou... E começa a dar umas justificativas, né? A tal da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, eu sou sempre assim. Não, você não é árvore, você pode sair do lugar, você pode mudar. Todos os dias nós podemos mudar um hábito, mudar um mau hábito, deixar de fazer algo, fazer uma escolha mais amorosa, ser mais gentil com a gente. Nós não estamos falando só com o outro, não. Porque eu acredito que a gente tem que dar para a gente também, isso que às vezes a gente dá para os outros, mas não dá para si. Mas vamos deixar isso para continuar depois do intervalinho, que é uma conversa que rende essa, né? Sim. Aproveita agora, ó. 11 96384 2666. Manda o WhatsApp pra gente, fala pra gente da onde você tá ouvindo, fala pra gente aí da nossa conversa, o que você tá achando, que dúvida você tem. Traz aí que nós já voltamos já. É o tempinho de uma água e a gente já volta. Eu só queria deixar como uma reflexão antes desse intervalo, que para fazer uma mudança, para você mudar a sua vida, você só precisa de duas coisas. O quê? Uma é respirar. Você está respirando? Então você já tem uma. E a segunda é vontade de querer mudar. Se você está respirando e você tem vontade, você tem tudo para mudar. Seja lá o que for, você consegue. E vamos lá para o nosso intervalinho. Já a gente volta. E para quem está aqui no Instagram, que a gente vai continuar já, aqui na rádio a gente faz um intervalinho. Se você está aqui hoje só aqui pelo Instagram, saiba que você pode ouvir a gente também pela rádio, é 98.7, mas se você está em São Paulo, se você está em outros lugares, aí tem que ser pelo aplicativo. E como é que é mesmo os aplicativos, amor? Então para quem tem iPhone, é pelo RedeNet, né, um aplicativo que tem várias redes de rádio, e você vai procurar a Rádio Vitória Celestial lá. E para quem está no sistema Android, você pode fazer esse mesmo caminho ou baixar o aplicativo oficial da Rádio Vitória Celestial. E nós voltamos já. Estamos de volta. Estamos de volta aqui na 98.7, Rádio Vitória Celestial, Cajobi, São Paulo, de Cajobi para o mundo. É isso aí, vamos lá. E nós terminamos essa primeira parte. Vamos só colocar de novo aqui, lembrar de novo o nosso WhatsApp para quem quiser entrar em contato com a gente. É 11 DDD 11 96384 2666. Tá aqui aberto, o Marcos está ali olhando e a gente já pode interagir, porque o gostoso da conversa é isso, né? Embora a gente esteja nós dois conversando aqui, a gente quer ouvir vocês também. A gente quer saber o que vocês estão pensando sobre isso que nós estamos falando. A gente quer ouvir, a gente quer ver o mundo através dos seus olhos. Exatamente. Também você pode dar sugestões de pautas aqui pra gente sobre o que você gostaria que a gente falasse, né? Talvez uma situação que você está vivenciando no momento, que está sendo desafiadora. Né? Conta aqui pra gente, a gente pode colocar na nossa pauta aqui e você ter uma clareza maior do que você pode fazer a respeito dessa situação. Todo domingo às 10 horas da manhã a gente está aqui na Rádio Vitória Celestial de Cajobi falando sobre a vida. É isso mesmo. E dando continuidade àquilo que você terminou o bloco anterior deixando os dois elementos necessários para a gente mudar. Repete eles para mim, por favor. O primeiro é respirar. Tá vivo. Se você tá respirando... Deixa eu virar para você aqui. Se você tá respirando, então é possível a mudança. E o segundo é você ter a vontade. Vontade de querer mudar. Vontade de querer ser diferente, de fazer diferente. Tendo isso, é o suficiente para você operar qualquer mudança na sua vida. Bom, desses dois aspectos, eu acho que o primeiro, ok, gabaritou. 100% das pessoas têm. Sim. Se você está ouvindo, você já tem. A grande questão, então, que a gente entra, o que está, às vezes, precisando regular, equilibrar, é a vontade de mudar. Sim. É a vontade de fazer diferente. É ter uma vontade inabalável, uma vontade real. E às vezes as pessoas... eu quero, mas eu não quero. Tá ruim, mas tá bom. É aquela vontade que não importa o que aconteça, você vai continuar. Porque, né, geralmente na nossa jornada é assim que acontece.
Não, nada é um caminho de tijolos dourados, né? Caminho de flores. A gente vai ter os desafios, vai ter as superações no meio do caminho. Isso não pode abalar a gente, porque é normal. Como é que é a história dos 80-20? Então, o teorema de Pareto, né? Um economista que criou esse conceito, que ele observou que tudo, como ele é economista, ele percebeu isso na economia, mas isso se aplica a praticamente todas as áreas da vida, né? Tudo segue essa relação de 80% a 20%. Então, geralmente você faz 80% do trabalho para ter 20% do resultado. Então, a gente tem que procurar fazer 20% do trabalho para 80% do resultado, né? Ser aquelas coisas mais efetivas, que dão mais resultado. É o famoso da murro em ponta de faca. Da murro em ponta de faca é você ficar insistindo numa coisa que é 80% para você dar 20% de resultado. Então tem coisas que você vai ter que fazer, né, o trabalho difícil, mas não precisa ser sofrido. Aí entra outro 80-20 que nós ouvimos recentemente, que você vai ter 80% de coisas que você não gosta numa jornada. Você vai ter que fazer 80% de coisas que talvez você não goste. Você gosta dos outros 20%, você gosta do resultado, né? Mas faz parte do jogo passar por... Você quer ficar magra, vai ter que ir na academia. Não tem jeito. Não tem como. Essa não é a parte que você não gosta tanto, mas ela é necessária. Sem fazer essa travessia por aquilo que não é tão gostoso, você não vai atingir seu resultado. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho vontade porque tem que fazer esforço. Tem. Sim. Viver tem esforço. Sim. Viver tem coisas que não são legais e que a gente tem que fazer. Faz parte do processo. Não adianta a gente querer ficar só, né, colhendo as frutas e comendo a fruta debaixo da árvore. Não, você vai ter que mexer na terra, cavocar, vai ter que podar, vai ter que tirar as ervas daninhas, você vai ter que cuidar ali, colocar as coisas que precisam, nutrir ali para você colher. Sim, tudo tem um trabalho para as coisas acontecerem. Nada acontece por acaso. Não, como a gente fala, não tem almoço grátis. Não tem. A gente vai ter que viver esse processo. E às vezes muitas pessoas não querem mudar porque diz mudar dá trabalho. Dá. Viver dá trabalho. Você já tinha falado dessa frase a semana passada e falou de novo agora. Eu adoro essa frase, né? Que não tem almoço grátis. Mas a gente não tá falando de uma coisa assim, você tem que pagar para comer. Não é exatamente isso. Tem uma historinha antiga sobre isso. Conta. Então, tinha um rei na antiguidade, muito sábio. Assim, ele gostava de acumular conhecimento, na verdade. Ele investiu muito na sua biblioteca, e tinha uma biblioteca gigantesca, né? Ele tinha pessoas que cuidavam dessa biblioteca. E chegou um momento da vida que ele falou, puxa vida, eu não vou ter tempo suficiente, né? A gente está falando de tempo, nosso tempo é escasso, para ler todos esses livros. Né? Olha o desperdício. Então, eu vou convidar essas pessoas que cuidam da minha biblioteca para fazer um resumo para mim de todos esses livros. Então, ele ordenou, né, para aquelas pessoas que trabalhavam lá na biblioteca dele fazer um resumo de todos os livros que estavam ali. Aí eles fizeram, demoraram alguns anos, mas concluíram. Aí entregaram para ele. Lembra daquela coleção de Barça, de vários volumes que enchia a estante? Da gigantesca biblioteca dele, chegaram numa coleção da Barça, né, gigantesca, com vários livros grossos, vários volumes. E ele falou, não, é muita coisa ainda, eu não tenho tempo, sou uma pessoa ocupada, eu sou o rei deste reino, não tenho tempo para ler tudo isso. Resume mais. Aí, resumiram de novo, aí chegaram num livro grossão, né? Parece uma lista telefônica, né? De quem lembra antigamente as listas telefônicas antigas. Fala, não, ainda está muito grosso esse livro, eu não vou ter tempo para isso, né? O famoso eu não tenho tempo. Aí resumiram de novo em algumas páginas. Não, eu sou uma pessoa muito ocupada. Resume mais. Aí resumiram em uma frase. Não existe almoço grátis. Né? Isso na verdade, é para demonstrar que nada é
é de graça, tudo tem um custo, tudo tem um preço a se pagar. Todas as nossas escolhas têm um preço. Então, se você escolhe alguma coisa, não importa o que seja, você está pagando um preço por aquilo. Você está abrindo mão também de outros caminhos, Sim, outras possibilidades. Sim. É uma coisa que a gente estava falando de manhã, né? Se você escolhe trabalhar duro, ter 2, 3 empregos para dar uma vida melhor pelos filhos, você está pagando o preço de não passar mais tempo com eles. Sim. Uhum. E às vezes, se você simplesmente não trabalha para passar os filhos, você está abrindo mão de dar um futuro melhor para eles. Uma qualidade de vida melhor. Sim. Então, tudo tem um preço. Uhum. E já que tudo tem um preço, o ideal é você ponderar e equilibrar. O que vale mais a pena? Eu abro mão disso, mas não vou abrir mão daquilo. Saber escolher. Uhum. E se você só consegue escolher com clareza, com sabedoria, se você não está no piloto automático. Exatamente. E falando em preço, a reflexão não está caro demais? Né? Já que a gente está falando de preço, às vezes fica caro demais você guardar uma mágoa no coração, você está brigado com alguém, né, falando do almoço, que não tem almoço grátis. A gente às vezes está pagando um preço muito caro por isso e não está percebendo. Está ocupando a nossa vida, o nosso coração com coisas que estão nos prejudicando, que está fazendo mal para a gente. E como o Marcos trouxe, se a gente está no piloto automático, tocando a vida, né, só indo, né, só aquela história, só vai, você não está tendo a possibilidade de escolher. Na verdade, a gente fala tanto sobre escolhas, mas a gente escolhe muito pouco. A gente é muito refém do piloto automático. Sim, a gente não percebe que está no piloto automático. A gente até brinca, né, Mora, às vezes, do livre-arbítrio. Será que tem livre-arbítrio? Porque a gente não escolhe, a gente reage. Sim. A gente está sempre nesse lugar de reagir, sempre foi assim, deixa eu continuar fazendo. E aí você fala, por que você comeu hoje o que você comeu? Fazer uma provocação, não é? Por que você comprou isso no mercado? Você comprou isso porque você realmente gosta, quer, ou porque você sempre fez isso? Ou porque há gerações isso é feito na sua família? Ou você foi até com uma ideia de repente, ir no mercado com uma marca específica e não tinha a marca que você queria. Exatamente. Então, assim, se a gente não está presente, se a gente não está atento aos pequenos movimentos, é a história. Você vai terminar seu banho sem saber se você lavou a cabeça. E aí você vai lavar de novo por via das dúvidas, né? Não é? Porque a gente está passando. E aí você vai falar, pô, Tereza, você veio falar de logo cedo do domingo, a vida vai acabar, de morte, mas não é pra gente ficar triste, é porque a gente, como o Marcos falou, a gente esquece que isso vai acontecer. A gente vive como se fosse viver para sempre. Sim. Né? E a gente lembrar disso de vez em quando, tem um lado, é triste, mas é o jogo. Sim. Isso vai acontecer. O que a gente pode fazer? Qual é o antídoto disso, então? É viver pra caramba. Aproveitar cada momento, tá atento ao que você tá fazendo, não ficar no piloto automático o tempo todo. Ficar no piloto automático com essas coisas, né? Dirigir, fazer alguma coisa que você precisa, mas não viver, né? Se relacionar com os outros. Sim, no bateu, levou, né? Aquela situação do bateu, levou. Não, se bateu, por que bateu? Né? A gente vê memes na internet, né, de todo mundo igual zumbi com a cara no telefone, né? Isso já virou piloto automático também. Sim. Você para de fazer qualquer coisa e você vai pro seu telefone ficar rodando ali o feed, né? Naquela coisa infinita que não para nunca. Né? Deixar então esse convite nesse domingo, quem sabe no almoço de domingo que vai ter agora, né? Muita gente às vezes se reúne no churrasco ali, pois está presente, está ali vivendo aquele momento. E como eu falei, não são só momentos bons, porque nem tudo são flores, sim, né? Mas eu vou contar um outro episódio pessoal, né? Ano passado eu tive dengue muito forte, foi muito intensa, que eu passei muito mal, e eu estava ali na cama com dor de cabeça, dor no corpo, e eu pensava assim, né, vou fazer a minha teoria, vamos ver se funciona na prática, né? E eu falava, gente, eu tô com dor no corpo, é sinal que eu tenho corpo, que eu tô viva, é difícil de passar, mas eu vou passar. Sim. Né? Então eu não estava criando, que é o que acontece muito nas nossas vidas, a gente tem um
problema, que as pessoas chamam de problema, um desafio, e a gente tem uma resistência a ele. A gente fica brigando com aquele problema. Não, se você tem aquilo, ó, como o Marco falou, acolhe. Acolhe não é abraçar e dar beijinho, né? Aceita. Aceita que isso. Aceita a vida como ela é. Né? Em vez de ficar brigando com ela. Aceita as pessoas como elas são. Aceitar não é amar necessariamente. Aceitar não é levar para dentro da tua casa, mas é respeitar. Sim. Não adianta você esbravejar que o tempo hoje não está como você quer. É o que é. E as pessoas são como são. Na semana passada a gente falou sobre a falta de controle que a ausência de controle que a gente tem sobre os outros. Você estava falando de importação, me veio agora essa cena na cabeça, né? Quando a gente aceita, a gente está ali, a gente não está vendo que aquilo lá aconteceu. Mas quando a gente fica reagindo àquilo, a gente importa o veneno daquilo. O que você não gosta, né? Quando você fica esbraveja, você fica bravo, fica nervoso com alguma coisa que aconteceu, você está importando o veneno daquela situação para dentro de você. E se intoxicando. E faz mal. Fisicamente adoecendo mesmo. Sim, sim. Quanta gente guarda tanta mágoa que se transforma numa doença depois, Sim. né? Lógico, tem todo o fator, né? Biológico, tem toda a parte da medicina, parte científica, biológica, sim, mas muito se é falado, né? Gente, não é possível alguém tomar veneno todos os dias e não ter uma consequência disso. Não é? Não é possível a gente ficar lá ruminando a briga, reclamando isso não afetar a tua saúde, não afetar a sua saúde mental. A gente está falando tanto sobre saúde mental. É a história do não ter almoço grátis. Isso é não ter almoço grátis. Você está pagando um preço. Você fica importando esses venenos que acontecem na vida, isso vai ter um preço. Você vai ter que pagar o preço desse almoço no futuro. Exato. Exatamente. Né? E lembrando que a gente não está falando simplesmente de comida, né? Não, de forma alguma. Né? A própria noticiário, sabe? As pessoas ficam presas numa notícia ruim. Gente, aconteceu, é um fato aquilo, eu tenho compaixão por aquilo, mas eu não preciso ficar falando daquilo, todo mundo que eu me encontro, eu fico colocando dentro de mim, né, essa energia ou essa situação negativa, e aquilo começa a afetar o meu corpo, começa a afetar a minha saúde, a preocupação. Né? O que é preocupar? É se ocupar a mente antes com uma coisa que vai acontecer e que na maioria das vezes não acontece. Diria que 99,99% das vezes não acontece aquela preocupação que você ficou tanto tempo se ocupando. Exato, uma preocupação que você tem e você fica ali se consumindo, e como você trouxe, a maioria das vezes não acontece daquele jeito. Eu te desafio agora a pensar numa preocupação que você teve que depois no final não era nada daquilo, e você ficou horas, dias ali naquele pensamento, e se, só imaginando o pior cenário. Ou seja, você estava pegando o teu precioso, trazendo para o meu sonho, você está pegando o teu precioso tempo de vida e desperdiçando a vida, o teu tempo, a tua energia, o teu tempo, com uma coisa que não era, que nem aconteceu depois. Sim, exatamente. Eu vejo assim, eu estou vivendo, mas assim, muitas vezes a gente está desperdiçando a vida. A gente não está ali presente nos acontecimentos, a gente está passando por ela. Eu sei, existe a correria, a sobrevivência, né? A luta para se colocar comida na mesa também, né? Eu entendo olhando por todos esses lugares também, mas existe aquele momento que você correu, você trabalhou, né? A hora que você deita a cabeça no travesseiro, você não precisa já ficar repassando tudo que não deu certo ou imaginando tudo aquilo que pode dar errado. Sim. É aquele momento de, nossa, venci mais esse dia. Como eu sempre falo com os meus alunos, só somos todos vencedores. Se nós chegamos até aqui, nós já vencemos muitas histórias, já passamos por dores, já passamos por sofrimento, por perdas, já passamos por situações difíceis, já caímos
e levantando. A resiliência, eu acho que ela é uma condição, que é a capacidade de você se reerguer de uma queda, né? A grosso modo, falando assim. Todos nós somos, porque não tem ninguém que foi mar de rosas, não tem ninguém que não aconteceu nada que desafiou. Faz parte da condição humana. Sim, para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Aquela história, né? Não estamos todos no mesmo barco. Não estamos todos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo oceano. Sim. Estamos todos... Mas dentro do que eu tenho, o que eu posso fazer de melhor? Eu preciso colocar mais problema no meu barquinho? Eu preciso inventar mais situações difíceis? Ou dá para fazer isso de uma forma mais leve? Pela minha saúde, pela minha sanidade. Isso que é mais importante, né? Porque no final das contas é a nossa saúde que a gente está lidando. Sim. Né? Isso não é uma coisa para ficar bem com os outros, não é para você. É para você. Todo esse trabalho que você faz, é só você que vai colher os benefícios de você ter uma mente saudável. E é por isso que a gente fala tanto sobre isso, de compartilhar esses momentos para, no final das contas, você ficar com uma vida tranquila, uma vida em paz. Paz para enfrentar os desafios, Sim. Paz para enfrentar a doença, paz para enfrentar dores, porque faz parte do game. Desafio, doenças, dores, perdas, faz parte do jogo. Não vai ter um momento, nem quando você tiver 10 milhões, 100 milhões, aí não vai... Não, você vai ter outro tipo de problema, você vai ter outro tipo de desafios, mas vai continuar tendo. Sabe? É infantilidade nossa achar que quando acontecer tal coisa vai ficar tudo bem, eu não vou ter mais... Quando chegar a aposentadoria, minha vida fica boa. Isso não existe, gente. Isso não existe. Vamos também falar real aqui. Agora, já que então eu vou ter problemas, eu vou ter desafios, eu vou ter situações difíceis, existe uma escolha de como eu vou passar por isso. E aí é a palavra que para mim é a palavra que resume tudo isso. Paz. Sim. Paz. Eu vou enfrentar uma doença em paz. Eu vou enfrentar uma dificuldade financeira em paz. Porque se eu não tiver paz, vai ser pior. Vai. Eu vou ter 2 problemas. Pegando um gancho do tema que a gente falou da semana passada, do controle, isso é a única coisa que a gente realmente tem controle. Como vai enfrentar as situações. Deixar de sair do piloto automático. Isso a gente tem controle. Tem. Essa escolha a gente tem. E é uma escolha que você pode começar a exercitar agora, hoje. Escolhendo diferente. Lembrando a máxima da insanidade humana. Fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Exatamente. Não dá. Para ter resultados diferentes, a gente precisa fazer coisas diferentes. Trazendo para um contexto diferente também, não adianta plantar semente de laranja se você quer colher maçã. Exatamente. Se plantar semente vai nascer aquilo que você plantou. Na Exato. vida também. Na vida também. A questão é o que você tem plantado, o que você tem espalhado por aí. No automático você nem sabe. Muitas vezes você nem está percebendo o que você está plantando. E aí pior ainda. E aí isso vale para tudo. Vale para relacionamentos, para um casamento. Que sementes você está jogando nesse relacionamento? Da desconfiança, da dúvida, da cobrança? Ou você está colocando sementes de compreensão, de escuta, de acolhimento? A gente colhe o que a gente planta. Isso é lei, não é só lei espiritual, não é lei da vida, é lei da física. Exatamente. Não tem como fugir disso. Tem um engenheiro aqui falando. Não tem como fugir dessa situação. E como que a gente faz tudo isso? Como que a gente sai do piloto automático? Com pequenas ações, com pequenos passos. Um passo de cada vez. Na próxima vez que for tomar banho, faz esse processo. Perceba a água escorrendo pelo seu corpo, sinta o perfume, sinta a textura. Se você costuma usar a bucha, sente a bucha. Imagina as suas células mais externas, sendo limpas, sendo trocadas nesse momento de banho. Sinta a temperatura, esteja presente, esteja ali, esteja você com você mesmo. Isso que é importante. Isso que é presença, que parece um termo tão distante. Não é nada mágico. Não é, você está prestando atenção. Você está
no lugar, tá aqui, eu tô aqui agora falando com vocês. Eu não tô conseguindo estar aqui falando com vocês pensando no almoço. Não dá, então eu tô presente. Se você tá me ouvindo com atenção, você tá presente para esse momento. Nosso cérebro, ele foca numa coisa por vez. A gente abre um monte de janela, mas tem um pontinho ali que é aquele que você tá dando atenção. Sim, vai fazer a sua caminhada, presta atenção no impacto, né, na pressão que você faz no solo, sente o vento, sente o sol. Exato. Né, esteja ali na ação que você estiver executando. E na sua próxima ida ao supermercado, esteja presente para os produtos que você pega, né? Também, né? Ampliando essas possibilidades de escolha. Dá uma respirada, né? A gente fala, eu estou respirando. Não, dá uma respirada, faz uma pausa. A gente tem até o nosso favo de pausa, quem está no Instagram vai conseguir ver, né? Que é esse baralho de sugestões de pausas para a gente fazer no nosso dia a dia. São micropausas. Pausa não é tirar férias, pausa não é ficar, que é uma delícia, não é pegar um fim de semana e viajar. Pausas no nosso dia a dia, ir quebrando aos pouquinos o piloto automático. A gente está falando de coisas de 15 segundos. Por exemplo, vou pegar um favo de pausa aqui, daqui vem nessa caixinha. Olha, você pode fazer agora, que você que está me ouvindo aí na rádio, pode falar. Encontre 3 coisas da mesma cor no ambiente que você está. Então você procura, passa os olhos ali e só deixa o olhar pousar nessas 3 coisas. Estou fazendo isso aqui na rádio agora. Estou procurando 3 coisas com a mesma cor. Pronto, eu saí do automático que eu estava antes. Isso é um treino que, conforme a gente vai fazendo, vai praticando, isso começa a se espalhar nas outras áreas da vida. Sim. Então, quando parece bobo um exercício, né? Mas conforme você vai praticando com o tempo, você vai percebendo que você vai aplicando isso que você aprendeu nesse exercício numa área importante da sua vida, que vai fazer diferença, né? Que vai mudar o caminho. E quando a gente faz uma escolha consciente, esse caminho geralmente muda para melhor. Imagina a próxima vez que chegar aquele e-mail que você vai responder, e se antes de você responder você procurar 3 objetos da mesma cor, você já criou uma pausa, você já desligou o piloto automático. Sim. Pode ser que a sua reação seja diferente. E aí com o treino você vai perceber que sim, a minha reação fica diferente quando eu faço uma pausa antes. Então esse é o poder dessas micropausas de regulação do nosso sistema, para nos tirar do bateu, levou, para nos tirar do automático, do agir sem pensar. Sim, exatamente. Certo? Nossa, como passa rápido o tempo, não? Nossa, essa 1 hora passa rapidinho. É verdade. Bom, falar também, dentro do conceito de pausas, nós falamos desse baralho que a gente tem, porque pausa é o tema central do nosso trabalho hoje. Porque as pessoas, nós precisamos de saúde mental. Nós estamos adoecidos pela correria, pelo excesso de piloto automático, né? Então essas pausas, falamos do nosso favo de pausa, mas nós também fazemos as oficinas, né, Ben? Fala um pouquinho delas. Sim, na verdade, a gente cria esses momentos onde a gente vai fazer, muitas vezes, um trabalho manual, artístico, lembrando que você não precisa ser artista, não precisa ter dom, habilidades, talento, nada disso. Gente, fazer um parênteses, eu sou uma negação, tá? Em coisas manuais. Né? O objetivo não é o resultado do que a gente vai fazer, mas é o processo. Aquele momento de estarmos ali, fazendo uma coisa com calma, com clareza, com presença, prestando atenção no que a gente está fazendo ali, naquele momento, com aquela atividade. Né? Estando presente. Bacana, em grupo. Sim, geralmente a gente faz em grupo, né? Então tem interação com outras pessoas. É aquele momento que a gente deixa os dispositivos celulares de lado para interagir com a pessoa, olhar olho no olho, aprender uma habilidade nova. Sim, descobrir que sabe fazer uma coisa que nunca pensou que poderia fazer. Sim, então não é sobre você ficar boa naquilo, né? Fazer obras de arte de museu. E até sai, hein? Às vezes sai. Mas a questão não é essa, né? A questão é se relacionar com você mesmo. Né? E colocar as mãos em uma coisa prática e descobrir que você é capaz de fazer coisas que você antes não pensava que conseguiria.
Então, as oficinas Pausa para Criar é o nome das nossas oficinas. Já estamos agora, já fechamos o segundo semestre de nossa agenda, Sim. Mas nós podemos levar para a tua cidade, para a tua empresa, né, para festas de família. Vamos fazer essas pausas. Quais as oficinas que já estão agora hoje no nosso catálogo? Bom, a gente tem pinturas de miniaturas, a gente tem filtro dos sonhos, confecção de filtro dos sonhos, tem jogos de tabuleiro moderno também, que as pessoas se soltam, né? Muito aproveitoso, né? Principalmente com pessoas mais próximas ali, é muito bacana. Que mais? Agosto temos marchetaria, origami. Sim. E também a gente está com um projeto um pouco maior, que é tirar as suas ideias, quem já tem aquele instinto de escrever, de colocar as suas ideias no papel. A gente está com uma oficina da ideia até a encadernação do livro na sua mão, né? Então é um processo de tirar suas ideias do papel e você construir o seu livro com as próprias mãos, escrevendo e encadernando. Caneta 3D? Caneta 3D também, onde a gente dá asas à imaginação, né? Deixando as ideias fluírem. Uhum. Então, hoje nós estamos com nossa agenda, essas oficinas já vão acontecer agora no segundo semestre, no Sesc de Rio Preto. Sim. Mas a gente pode levar para a sua cidade, para a sua prefeitura da sua cidade, para a tua escola, para a tua empresa, para a tua reunião de família, essas oficinas, onde vai haver essa pausa, essa quebra do piloto automático e esse convívio gostoso. Como o Marcos falou, é leve, é lúdico e gera essa aproximação, essa interação e a descoberta de talento, sim, porque nós estamos descobrindo muitos talentos por aí, né, amor? Sim, com certeza. E saindo desse piloto automático, que é o mais trazendo mais atenção para sua vida e você sabendo escolher depois melhor com todas essas atividades. Bem, a hora passou rápido, chegamos ao final do nosso encontro. Sim. Vamos voltar a nos encontrar no próximo domingo, às 10 horas da manhã. Mande mensagens pra gente, mande mensagens no Instagram, mande mensagens aqui no nosso WhatsApp. Eu vou aproveitar aqui, me despedir e desligar do Instagram, tá? Deixa eu já saindo aqui. Né, então você pode mandar a sua mensagem em qualquer momento, a gente está sempre ligado aqui e a gente vai trazendo essas pautas no próximo programa. É isso aí, deixa eu encerrando aqui o Instagram. Abraços! Beijos e abraços, importantíssimo! Né? Vamos lá. Vamos mandar beijos e abraços. Cadê a chamada do beijo e abraço aí? Já foi? Então eu vou começar mandando um beijo para uma querida, que ela já é querida, ela está há pouco tempo na minha vida, mas ela já ganhou meu coração. Dona Fátima, que faz o melhor pão de mel do mundo. Muito bom. Muito bom. Então um grande beijo para a senhora, para o seu Wilson, para a Cláudia, para toda a família. Um domingo muito abençoado para todos aqueles que estão nos ouvindo, mas que não nos falaram que estão ouvindo. Deixa eu mandar um beijo especial para todas as pessoas aqui de Cajubi, quem está nos ouvindo também através dos aplicativos. Né, que vocês tenham um domingo abençoado, uma semana, que a gente vai se encontrar só daqui a uma semana, né? Então que vocês tenham uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muitas pausas. Sim. E poucos pilotos automáticos. Exatamente. Luana com o maridão, a Cecília, a Júlia, um beijo para vocês também. E para todos aqueles que participaram, nem que foi um pouquinho aqui com a gente. E que as nossas palavras ecoem, né? Nós falamos muito de eco, né? Que as palavras ecoem aí, e se isso fizer sentido, e se uma palavra que nós dissemos tocou o teu coração, nossa, a nossa vida valeu a pena. Já valeu. Já valeu. Obrigada pela sua companhia, fique bem, fique em paz, fique com Deus e até sempre. Um grande abraço e a gente se encontra nos caminhos da vida, sempre com presença. Até mais.
Liga aí.